Bom, o texto de Mateus, capítulo 10, diretamente de Cristo, é deixado claro aqui algumas preferências no que diz respeito a ministério e missões, e eu me refiro àqueles que vão representar a prerrogativa do Cristo, da sua vida entregue, como nós nesse momento agora estamos na disposição e na responsabilidade. E com base nesse texto aqui, o Senhor, Ele emprega lições de orientações aos seus discípulos de como eles iam atuar no mundo ministerial e no mundo da diversidade. Então hoje nós vamos falar aqui, a pedido do meu Senhor, sobre tolerância religiosa. E eu sei que nesse momento agora, é difícil você ver um cristão convicto da palavra e firme nesse posicionamento de defender a fé. Porque nós vivemos uma era, um momento da história humana, que de tudo que já se viveu aqui nesse mundo, nunca esteve tão crônico e tão profundo essa ruptura do homem com a verdade bíblica, com a verdade teológica. Tá? Então essa era da tolerância, como já é identificada até pela filosofia, ela precisa ser trabalhada. Como eu vou fazer hoje aqui, vou dar algumas indicações para irmãos que realmente gostam de entender origens. Tá? A raiz daquele assunto que nós estamos falando aqui. Que tudo na ciência, isso é importante. Tá? Mas há uma preocupação que atinge a nossa igreja, inclusive o nosso ministério, digo nosso no sentido da nossa experiência. Dessa escala grande e crescente de número de pessoas que estão rejeitando a verdade bíblica, se afastando da confissão de fé, das características doutrinárias também, pela hipótese de viver o seu próprio conteúdo. Não a verdade teológica, mas o seu conteúdo. Tá? Esse egoísmo, que a gente define como culto da vontade. E a gente sabe que existe uma gerência eclesiástica hoje só para atender a demanda de gente assim. Existe suporte de profissionais e certa contingência eclesiástica para receber esse público, que está disposto a sacrificar tudo, a ter consciência, para ir em busca disso, do seu próprio conteúdo. Aí eu queria entrar no mérito rápido aqui com os irmãos, de que há uma origem. Por quê? Porque essa tolerância que se prega muito e é aceita hoje pela sociedade, ela tem um sistema, ela tem uma origem. Por quê? Porque isso é fruto do renascentismo e do iluminismo que surge lá em 1740, ponto de partida do iluminismo francês, onde todos os mais renomados se reuniram ali, exatamente para definir isso, uma gerência religiosa. Para definir exatamente isso aqui. Uma estrutura intelectual que passaria exatamente a introduzir na sociedade essa voz de comando, de definir a sociedade o que ela devia pensar sobre Deus. Então essas estruturas que foram formadas, essas instituições que foram formadas, que deram à maçonaria a sua emancipação na terceira fase, que isso é uma coisa que eu venho tratando, na verdade, em 10 minutos, que surge da Europa, que gerou o catolicismo, que gerou o protestantismo, que gerou a era escolástica, né? E tudo é produto e subproduto deles. Tá? Há um fator importante aqui. Qual? O que a sociedade foi programada a falar que ela não consegue provar e não entende. Se você quer realmente entender engenharia social e programação de pensamento, é olhar para a sociedade agora e observar quando eles falam de Deus. Eles falam um conteúdo sobre Deus que eles não podem provar. Que eles não têm como provar o fato disso. Mas eles continuam crendo mesmo assim. Então você entende que toda a sociedade hoje, ela vive uma programação de pensamento, uma certa escravidão de consciência, porque ela fala o que ela não entende e fala o que ela não prova sobre Deus. Já hoje aqui nessa igreja, nós nos respaldamos nisso, na fala, na vida e na obra do Cristo que desceu aqui. E a sociedade se respalda no quê quando fala sobre Deus e tolerância? Então já com dados científicos, já se prova essa programação
que a sociedade hoje vive, que testemunha, fala condicionada a pensamentos e ideias de um núcleo, uma minoria de intelectuais, e nós não queremos que isso aconteça aqui, que isso nos atinja, porque falar sem saber provar e sem entender o que falamos sobre Deus, eu acho que é o último degrau da estupidez e da ignorância humana. Quando se fala em tanta evolução, você falar de Deus dessa forma aleatória, rasa e sem fatos e sem prova. Então existe uma origem, há um sistema, existem estruturas, existem instituições históricas que estiveram à frente há décadas para realmente programar isso na sociedade. Um conteúdo gerenciado, para que todos realmente viessem um dia a falar, a pensar, mas de uma forma programada. E essa tolerância religiosa que hoje a sociedade ela está escrava desse pensamento, eu vou entrar em um outro mérito importante aqui, no que diz respeito à esfera religiosa, porque quando se falam eles de uma unidade em diversidade, que é o que se propõe na visão interreligiosa, na prática, na vida, no homem, isso jamais funcionaria. Você coloca 5 indivíduos dentro de casa, de uma casa, para conviver entre eles, e são da família. Tá? Você acredita que essa família vai conseguir convivência sem hierarquia e sem diferenças? Você tem família, eu tenho família. Existe possibilidade de que todo mundo lá consiga ter uma convivência sem diferenças e sem divergência de pensamento? Todo indivíduo é diferente. Todo indivíduo, até entre a família. Você consegue entender que cada um ali tem um ponto de vista, que cada um ali tem um pensamento sobre aquilo outro. Agora, como introduzir isso na esfera da teologia? Como Deus se sujeitaria a uma democracia teológica? Como que ele ia manter uma relação assim comigo e com você? Aonde não houvesse uma autoridade e uma verdade absoluta sobre fé. Mas é isso que a sociedade agora está aprendendo. E na medida em que ela assimila essa tolerância e esse entendimento de que Deus é assim, Ele é o que você pensa e o que você sente, na medida em que ela incorpora isso, ela também marginaliza, criminaliza e manda prender aqueles que querem ter uma opinião formada sobre isso e tem base para defender o que pensa. Então nós vivemos numa era de burrice concursada. Esse é o fator. Nunca fale, nunca aceite, nunca pense sobre nada sem você ter certeza daquilo que você, na verdade, está aceitando. Nós não podemos ser influenciados, irmãos. Nós somos chamados da parte de Deus para sermos crentes, não influenciados. Entendeu? Deus, quando trabalha para tornar um homem convicto, Ele trabalha para tornar esse homem convicto com fatos, não com impressões. Nós estamos aqui por um fato. A exemplo, Ele desceu aqui. Isso é um fato. E a igreja surge disso. Nós não estamos aqui reunidos pela mera impressão, por uma ideia, mas por um fato de Deus. Então é isso que torna a igreja de Cristo consistente. É isso que firma a experiência da igreja em Cristo. O ato e o fato desse Deus. Porque se for para tocar isso por aquilo que está lá fora, eu prefiro renunciar à fé. Eu prefiro deixar e abandonar a minha missão de buscar nesse Deus a identidade verdadeira e legítima dele. Porque é vergonhoso que a sociedade nesse momento agora está aceitando. Não é só com a questão teológica não, mas com a vida.
Porque ela é refém, de um mecanismo, de engrenagens, de informações, todas elas falsificadas, como também elaboradas por homens. A sociedade tem a sua consciência inteiramente controlada por uma minoria, assim como foi a igreja até o dia de hoje. Então, o que eu espero no meu Senhor Jesus é que isso não nos atinja. Por quê? Porque existe essa origem que o pastor tratei aqui, desse pensamento religioso, cujo a ênfase é a autoafirmação da vida humana. O que eu tratei até agora aqui a nível de iluminismo e tolerância. Essa teologia, ou essa inversão teológica, ela defende que a origem da crença e do conteúdo religioso de um homem deve estar condicionada e reduzida à sua experiência. A religião, ou melhor, religião dele, deve atender à sua necessidade, satisfação, felicidade e até mesmo intelectualidade. Esse método define que a religião é a experiência do homem, e por ser a experiência do homem ou da sua realização e satisfação, é a realização e a satisfação dele que deve instruí-lo nesse sentido, do Deus que ele tem que crer. Então esse método define que a experiência no homem, o sentido da sua religião e da sua experiência o torna mais importante do que isso, do que Deus ser ele mesmo. Então a metodologia é essa. A ênfase é o homem e o seu conteúdo. E não isso, que Deus seja ele mesmo. Então nunca existiu dentro dessa capacidade aqui interesse de ter o conhecimento verdadeiro de Deus, mas de elevar o homem ao status da coisa mais importante. Porque se a lei é essa aqui, do homem ser o que ele quer ser, ao invés de Deus ser ele mesmo, então obviamente a coisa mais honesta que a sociedade deveria fazer, ou quem pensa assim, é não ter religião, pô. Religião para quê? Se trata de uma coisa fraudulenta, virtual e inexistente. Só pela questão da psicologia? E a questão aqui é essa. Qual o efeito de uma pessoa pensar sobre aquilo? Qual o efeito dela ter a certeza das coisas? Se com base em certezas humanas e convicções humanas isso funcionasse, o mundo não estaria como está hoje. Eu entendo que no pensamento teológico, a ciência ou o objetivo central sempre é encontrar alguém mais competente do que nós. Ou alguém que esteja acima de nós. Um poder superior a nós. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença dentro do cenário da necessidade humana. E das catástrofes que cercam esse mundo aqui. Agora eu pergunto uma coisa para você. Qual o efeito disso? De encontrar alguém como você? Para te orientar e te ajudar naquela circunstância da qual nem ele nem você pode fazer alguma coisa por isso. Ou por aquilo. Porque precisa do efeito ou da palavra sobrenatural. Porque humana já não cabe mais. Material já não cabe mais. Então a teologia ela traça esse caminho da superioridade de Deus na necessidade e na incapacidade do homem. E esse trajeto do encontro do homem com Deus e com a sua palavra e com a sua salvação, inteiramente esse trajeto respeita a ciência da fé, não a ciência da razão. Eu venho dizendo aos irmãos, quem vem para a fé não vem querendo ter a razão. Quem vem para a fé vem querendo a revelação desse Deus. Então, se for para ficar com o produto, eu prefiro ficar sem religião. Porque não há possibilidade de haver uma religião da qual Deus realmente opere nela, sem a revelação dele, sem a vontade dele, sem a palavra dele. Então o fato aqui é esse: o abandono da graça em favor da natureza do homem e a sua liberdade de expressar o seu próprio conteúdo. Tá? Essa categoria aqui, ela, o temor que temos
é que nos atinja também. E para evitarmos isso, é necessário que todos que estejam aqui cheguem a uma decisão do que querem, do que vocês procuram, do que vocês buscam para a vida de vocês. Se é isso ou aquilo. Porque com certeza, alguém reina em você. E está à frente de administrar as tuas orientações, os teus objetivos, os teus planos. E a gente precisa identificar quem. Quem é o nome desse rei, desse Senhor e desse Deus. Porque se for realmente isso, volto a repetir, se for esse fator a razão, se é a razão, o objeto, a fonte da tua religião, se são os teus sentimentos, a tua necessidade, os teus desejos, a tua realização, a fonte da tua fé e da tua religião, a melhor coisa, eu te aconselho, a melhor coisa é você não ter religião. Porque se você diz que você tem religião com base na tua razão, você tem um Deus fraco, impotente e igual a você. Passível a erros e a falhas, porque ele é intelectual demais. Então o que cabe para mim, pastor? Cabe honestidade. Cabe honestidade e sinceridade da minha e da tua parte. Porque eu tenho para mim que muitos perderam tempo dentro da igreja. Principalmente quando estão gerenciados por essas estruturas institucionais e eclesiásticas, que a gente sabe de onde surgiram e quem são os seus proprietários. E o que eles querem com essas igrejas abertas. E mesmo esse povo sabendo que estão ali ouvindo orientações, escutando orientações que não são bíblicas, que não têm fundamentação, que não há versículos, eles permanecem e continuam lá. E por quê? Qual o valor disso? O sentido disso? De buscar uma coisa da qual você não consiga provar. Crer em algo da qual você não consiga ter um fato e uma fundamentação. Crer por crer é idiotice. E dizem que a sociedade um dia foi ignorante. Para mim ela continua pior. Porque tudo é política, é religião, tudo. Toda hora, todo momento tem uma mentira propagada do sistema que a sociedade é obrigada a aceitar e acreditar que isso realmente é verdade. E a cada dia mais as pessoas estão mais movidas pela impressão do que pelo fato.